O Jair Ventura te agradou mais do que o Zé Ricardo como a revelação do ano? Acho que sim. Acho que sim, porque o Zé Ricardo, em muitas situações, ele mexeu mal no time. Mexeu mal, o Flamengo se perdeu. Ele não soube usar as peças que ele tinha no banco a seu lado para fazer do Flamengo melhor em determinadas partidas, que foram partidas importantes. O Flamengo decaiu dramaticamente no final do campeonato, quando ele estava encostado no Palmeiras. Perdeu de virada para o Internacional em Porto Alegre, empatou com o Botafogo, que tudo bem, estava chegando, mas, gente, não dava para comparar o Flamengo com o Botafogo. Esse jogo foi no Maracanã. O Botafogo do Ventura. Do Jair Ventura, exatamente. O Flamengo perdeu pontos muito importantes no momento decisivo, e eu acho que isso teve muito a ver com o trabalho do Zé Ricardo. Acho que o Zé Ricardo vai se tornar um grande treinador. Não é. Eu acho que o Flamengo também deveria escolher um treinador mais cascudo para esse ano 2017 por conta da Libertadores. Eu não sei como é que vai ser levar um campeonato desse com o Zé Ricardo. Pode dar certo? Pode, mas eu acho que existe um risco que o Flamengo não correria, por exemplo, se o técnico dele fosse o Abel Braga, que é um técnico aqui do Rio de Janeiro, que estava à disposição e acabou acertando com o Fluminense, mas poderia ter acertado com o Flamengo. Então o Jair não, o Jair pegou um Botafogo que não tinha a mesma estrutura do Flamengo, o mesmo elenco, a mesma disponibilidade de recursos e jogadores, e fez esse Botafogo um time muito competitivo, de uma maneira que eu não gosto, que é usando a retranca para fazer do time um time vencedor. Eu não gosto, mas é válido. Ele gosta e eu respeito e acabou. Mas ele se mostrou muito capaz, porque o Botafogo, na mão do Ricardo Gomes, era um. Na mão dele foi outro. Ele usou três volantes para liberar laterais, para liberar o Camilo. Ele avançou um pouquinho mais o Camilo. Ele mexeu taticamente no Botafogo várias vezes, e tornou o Botafogo um time muito competitivo. Então, eu acho que esse prêmio de melhor técnico do ano para o Jair Ventura, na minha opinião, foi muito bem dado. Foi revelação. Revelação. Melhor foi o Cuca, né? Que também não teve meu voto. A gente cai sempre nessa mania de estar sempre comparando, né? Para mim foram duas baitas revelações do futebol brasileiro. E que, inclusive, acentua aí uma tendência que começa a ganhar muita força, que é a renovação dos técnicos do Brasil. O Sormani disse aí, respeito a opinião dele, eu acho que se o prêmio de revelação fosse entregue para o Zé Ricardo, estaria em boas mãos também. Porque assim como o Jair Ventura mudou o Botafogo... Eu concordo com você, mas eu acho que o Jair foi melhor que o Zé Ricardo. Mas isso não tira os méritos do Zé Ricardo. E claro, o Flamengo tinha mais recursos que o Botafogo? Tinha, um elenco mais forte, mas também tinha outras obrigações, né? Tinha outras cobranças. O Zé Ricardo tinha que assumir o Flamengo naquele momento e por tudo que foi investido no Flamengo, era no mínimo colocar o Flamengo na Libertadores esse ano. O Zé Ricardo conseguiu, né? O Jair Ventura surpreendeu. Que quando ele assume, o Botafogo não tem a responsabilidade de chegar na Libertadores. Com todos os problemas aí que o Zé Ricardo teve de instabilidade, que o Flamengo deu uma caída, o Jair também teve com o Botafogo. O Botafogo foi se classificar para a Libertadores lá no último jogo contra um Grêmio campeão da Copa do Brasil. Se o Grêmio fosse jogar aquela partida precisando da vaga, gente, de 10-1 a gente sabe o que ia para acontecer. Não dá pra cravar que o Grêmio ganharia do Botafogo. Mas o Grêmio precisando de uma vaga na Libertadores, jogando em Porto Alegre contra o Botafogo na última rodada, o Botafogo beliscaria 3. Não tô aqui desmerecendo o último jogo do Botafogo, mas a circunstância ajudou num momento que o Botafogo tinha caído muito no campeonato. Mas concordo, ele mudou o Botafogo, sem dúvida alguma. Mas tanto por Jair como por Zé Ricardo, e dentro do Flamengo há uma convicção, leia-se Rodrigo Caetano, que o Zé Ricardo será um dos maiores treinadores do país. Será um dos... Não sei quando, mas será. Acabou de fazer um curso no final do ano na CBF. Ele se diplomou. Achei muito legal. Se ele vai ser o melhor ou não vai, eu não sei. Mas que eu votei no Zé Ricardo no Prêmio Revelação, votei. Acho que o Zé Ricardo, Simão, fez um belo trabalho no Flamengo. Porque o Zé Ricardo chegou com aquele... É o Zé Ricardo treinador? Não. Aí foi ganhando, vai ficando, ficou.
Aquele jogo, para mim, foi emblemático. Aquele jogo, que sabe, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que o Márcio Araújo foi expulso. Rapaz, quando ele tirou o Diego, colocou que todo mundo xingou, todo mundo criticou. Pô, o cara tá louco. E a substituição foi acertada. Não tenho a menor dúvida, mas eu penso que o Jair Ventura foi o revelação. O Zé Ricardo tinha melhores jogadores do que o Jair Ventura. O Botafogo era um time que, quando entrou no campeonato, a maioria, não é? E eu me incluo nisso aí, era um time que, quando perdeu para o São Paulo, ia cair para a segunda divisão. Então, eu acho que o que ele conseguiu fazer com esse elenco limitadíssimo do Botafogo, colocar na Libertadores, é um negócio extraordinário. Então, o prêmio revelação, eu votei no Jair. E eu acho que foi muito bem, entendeu? O Zé Ricardo tem todos os méritos, tinha melhores jogadores nas mãos, mas também é um grande técnico, tem um potencial tremendo pela frente, mas revelação esse ano para mim foi o Jair Ventura. A gente pode considerar o Roger Machado da nova geração? Sim, sem dúvida. Olha os clubes na Libertadores hoje. O Atlético, Roger. Palmeiras, Eduardo Batista. Flamengo, Zé Ricardo. Botafogo, Jair Ventura. Olha o que eu estou falando nessa questão da renovação. Estou falando de 4 times brasileiros na Libertadores. 4 times de ponta. Quer botar o Mancini aí? Podemos botar o Mancini, mas o Mancini já foi campeão da Copa do Brasil lá em 2005. Mancini não é a nova geração. Não é. O Mancini mas o que tá fora desse precisa time. Ver se toma 3, 4 piaba, se diretoria vai segurar treinador novo ou vai recorrer aos medalhões. Mas veja só, nessa temporada o Zé Ricardo começou, mas não era para ser o técnico, lembra? Claro, o Flamengo namorou o Abel Braga, falou-se em outros nomes e tal. Aí o Zé Ricardo foi fazendo o trabalho começou a dar certo tal, até que chegou até o final da temporada. Só um parênteses no que você está falando. E aí, mas essa decisão, ela não foi pela falta de opções no mercado. Ela foi pelo que o Zé Ricardo estava fazendo. Uma coisa teve a ver com a outra, claro. E não só resultado. Sim. E não só resultado. Dia a dia também. Claro, jogadores você vai lembrar um jogo do Flamengo que ele lança o Emerson Sheik depois de um longo período. Uma entrevista do Sheik atindo ali, confirmando que já estava recuperado, estava treinando normalmente e não vinha sendo relacionado para as partidas. Passa o Zé Ricardo, ele dá um abraço no Zé Ricardo. Isso mostra o quê? Que o cara tem grupo na mão. Ele sabe gerenciar, né, os egos. Que o Emerson Sheik, em qualquer outra situação, ficando 2 meses treinando, não sendo relacionado nem para banco, gente, o cara tem que saber lidar com esse tipo de situação também. E o Zé Ricardo mostrou competência nisso também, como gestor e vestiário. E foi muito bem no ano passado. Acho que tem tudo para fazer um grande trabalho, porque tem o apoio das principais lideranças. Em entrevistas no fim do ano, jogaram o Zé Ricardo lá em cima. Então tem tudo para na edição anterior, uma edição anterior da Última Palavra, comandado pelo Benja, a gente falou muito a respeito desses novos treinadores. E até o Sormani tem uma tese com a qual eu concordo, que às vezes a gente também dá muito marketing ao treinador sem que antes ele tenha a história vencedora para estar naquele status, né? Então a gente tem que ter muita calma com o Zé Ricardo e com o Ventura. São 2 caras talentosos, mas fizeram um trabalho, apenas um único trabalho, bom, dos 2 lados, né? O Ventura conseguiu levar o limitado time do Botafogo à Libertadores e o Zé Ricardo pegou esse Boeing chamado Flamengo e conseguiu conduzir o time para a Libertadores, embora tenha falhado na missão de brigar pelo título até o final. Então vamos com calma, porque a partir de 2017, já estamos em 2017, tem muita coisa para rolar, Libertadores é diferente, então vamos com calma. Porque quando eu falei semana passada aqui, que o senhor Fábio Sormani exalta de uma maneira absurda o Roger Machado, que eu até acho que pode vir a ser um excelente treinador, mas ainda não é tudo isso. Por quê? Por causa de um bom trabalho no Grêmio, que também não foi campeão de nada. Claro, mas a gente tem que dar tempo